Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nesta manhã eu quero falar para você, ensinar a você um pouco mais sobre perdão. A Bíblia nos ensina no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, o seguinte: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Queridos, a Bíblia nos ensina, nos fala logo após a oração do Pai Nosso, que você que está nos assistindo, eu tenho certeza conhece, já ouviu e muitas vezes tem orado, às vezes tem rezado esta oração, nos fala logo a seguir sobre a necessidade, a obrigatoriedade de nós que cremos em Deus de perdoarmos. Há a necessidade, queridos, de perdoarmos. Quando alguém é machucado, quando alguém é ofendido, quando alguém é traído, decepcionado por alguém, geralmente esta decepção, essa frustração, essa dor, esta ofensa produz marcas, machuca, causa dores. E essas feridas permanecem abertas. E aí nós encontramos pessoas cheias de mágoas, ressentimentos, enfim, pessoas que estão aprisionadas pela falta de perdão. É necessário perdoar o nosso semelhante, diz a Bíblia. É necessário perdoar aqueles que nos ofendeu. É necessário que você aprenda a perdoar. A Bíblia diz que é necessário perdoar para que Deus nos perdoe. Muitas pessoas sofrem durante anos, muitos e muitos anos, um aperto no coração, um aperto em sua alma, na sua mente, uma pressão muito grande na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque guardam rancor, porque guardam ressentimento, porque dizem que não conseguem e não querem perdoar. Talvez você que esteja me assistindo hoje, olhe para si mesmo e diga, puxa vida, eu não consigo perdoar. Outras pessoas dizem, eu não quero perdoar porque a ofensa foi muito grande, eu não merecia, ele não podia ter feito isso comigo, ela não poderia ter feito aquilo outro. E infelizmente, muitas vezes, nós encontramos amigos e colegas, eu acho que é mais colega do que amigo, aquele que diz assim, não, você não merecia isso. O fulano, o beltrano, não poderia ter feito isso com você. Você que tem agido assim, pare com isso. Você não ajuda ninguém fazendo esse tipo de aconselhamento, dando esta direção, dizendo para a pessoa que ela não merecia isso. Não, ao contrário, diga para a pessoa, perdoe, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, limpa a sua alma, limpa a sua mente, em nome de Jesus. Algumas pessoas pensam que para se perdoar é necessário sentir. Alguns dizem assim, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava em uma igreja, sentado durante o dia, fazendo um plantão, esperando alguém que pudesse passar ali, precisando de uma oração, de uma palavra de fé. E chegou àquele lugar uma mulher, uma senhora, e ela olhou para mim, você é o pastor? Eu falei, sim, que eu posso ajudá-la? E ela começou então a falar da sua vida, falar de quão difícil era a sua vida. E ela demonstrou assim uma profunda amargura de alma, um coração ressentido. E eu olhando para ela, eu lhe disse, talvez, minha querida, você esteja guardando rancor, mágoa, ressentimento por alguém, e isso está lhe fazendo mal. E lhe disse, olha, até mesmo os médicos têm assumido que há pessoas que sofrem de diversas enfermidades, doenças, como consequência da falta de perdão. Há uma psicossomatização, sabe, das enfermidades, das emoções, e se transformam em doenças seríssimas. E quando eu disse isso para aquela mulher, e falei para ela, olha, não importa quem ou o que fizeram para a senhora, perdoe. Aquela mulher levantou-se, assim, bastante nervosa, e me disse, olha, você não sabe o que eu já sofri na mão do meu marido. Ele me machucou, ele me traiu, ele fez tantas coisas que eu não consigo perdoá-lo, eu não posso perdoá-lo, eu não quero nada de bom para ele.
E eu olhei para ela e falei, minha querida, você precisa perdoar, porque a Bíblia manda perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar, ela me disse. Eu falei, perdoar é um ato de fé, de obediência à palavra. Não é um ato de sentimento. A Bíblia nos ensina que o justo viverá por fé e não por sentimento. Infelizmente, muitos de nós temos aprendido muitas coisas erradas. E dentre elas, esta questão do perdão. Alguns dizem, eu não estou sentindo da parte de Deus de perdoar. Ora, Deus não diz em sua palavra que nós deveremos esperar sentir alguma coisa, e principalmente da parte dele. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. E o texto de Mateus, que eu me referi agora há pouco, fala sobre isso. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Veja bem a nossa responsabilidade, veja bem a seriedade do perdão, a importância do perdão. Veja o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Portanto, queridos, a Bíblia nos ensina, o próprio Deus nos ensina, estabeleceu como princípio, é um princípio eterno, é um princípio estabelecido pelo próprio poder de Deus. Nos ensina que devemos perdoar uns aos outros, como também Ele nos perdoou em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, que nós devemos perdoar da mesma forma, do mesmo jeito que Deus nos perdoou. Ora, pela fé, nós devemos obedecer ao Senhor e pela fé nós devemos perdoar. Mesmo que a gente não tenha vontade, mesmo que a gente não sinta, mesmo que aquela ofensa, aquela agressão, aquela decepção, aquilo que nos fizeram, aquelas atitudes, elas estejam ainda machucando o nosso coração, a nossa mente. Mesmo que ainda a gente sinta vontade de bater, de agredir, sabe, de se vingar, ainda assim, nós podemos e devemos perdoar. É um segredo espiritual. É um segredo espiritual para a tua vida, para que você seja liberada e para que libere o outro também, aquele que te ofendeu. Você precisa perdoar. Quando você liberar perdão, você sentirá alívio da parte de Deus, sim, porque você estará em obediência à palavra de Deus. Esta manhã eu quero, dizer para vocês, eu quero ministrar essa palavra ao teu coração. Não guarde rancor, não guarde ressentimentos. Libere o perdão, independentemente do que fizeram a você, independentemente do que causaram a você. Quando nós perdoamos, o resultado prático, imediato, é que esse perdão, causará alívio em nossa alma, em nosso coração. Talvez você sinta um peso muito grande. E quanto mais tempo você carregar esta ofensa, esta mágoa, esse ressentimento, maior será o peso sobre a tua vida. Você, mãe, perdoe o seu filho. Você, filho, perdoe seus pais. Você, pai, perdoe seus filhos. Talvez o teu filho não haja ou tenha agido como você esperava que ele agisse. Libera perdão para ele. Você, marido, libere perdão sobre a sua esposa. Você, esposa querida, libere perdão sobre o teu marido. Não importa o que ele tenha feito, não importa o que ele faça. Quando nós perdoamos, queridos, muito mais do que, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, eu não vou perdoar porque senão vai fazer de novo. É o contrário. O poder do perdão é tão grande que nós damos a chance não para a pessoa continuar errando, mas para que ela acerte. Talvez você diga, puxa vida, mas eu já perdoei várias vezes, até quantas vezes mais eu vou perdoar? O Senhor Jesus ensinou até 70 vezes 7 por dia. O que isso significa? Que não há limites para o perdão.